Olá pessoal, tudo bom? Boa quinta-feira para todo mundo. Hoje vamos continuar com a nossa série de webinars, né? Os dois primeiros foram sobre drenagem. Só um aviso, o último deu um pequeno problema no nosso workflow de drenagem, né? Passando do Civil 3D para o Storm and Sanitary Analysis. E eu já depois eu verifiquei o que poderia ser e já encontrei a solução e eu postei lá no nosso blog, tá? Depois vocês podem acessar lá, tem todo o webinar já corrigido com esse workflow arrumado e o primeiro webinar também está lá no blog, tá? Depois eu vou passar aqui o endereço do blog certinho para vocês, ok? Bom, hoje vai ser sobre projetos de infraestrutura sustentáveis, né, o que a gente chama de infraestrutura verde. Mas antes de me apresentar, meu nome é Pedro e eu sou especialista técnico da Autodesk do Brasil para a área de infraestrutura. Okay? Antes de tudo, antes de a gente começar aqui, eu vou colocar um vídeo mostrando o que é a Autodesk, né, o que a Autodesk faz e algumas das coisas que os nossos parceiros fizeram aí nos últimos anos. Ok? Bom, isso daqui é um pouco do que os nossos clientes fizeram aí no último ano, bastante coisa bem legal, bem interessante, né? Bom, antes de eu me apresentar aqui, eu queria lançar uma pergunta para vocês sobre o que vocês usam, né, para fazer análise de infraestrutura verde, análise de sustentabilidade, análise de o projeto em si, né, quando vocês, por exemplo, vão fazer um projeto de implantação de algum item, alguma coisa, se vocês fazem algum tipo de análise, por exemplo, de cobertura verde, ou própria análise de drenagem automatizada, ou alguma coisa do tipo, se você tem algum software especial para fazer isso daí. Eu coloquei alguns dos nossos softwares aqui, né, os softwares que a gente possui, para fazer esse tipo de análise também, tá? E o propósito é mostrar alguma coisa do que a gente tem de novidade também dentro disso daí. Mas eu queria saber o que vocês utilizam aí já hoje para fazer isso, esse tipo de análise, tá? Bom, tem bastante resposta aqui, eu vou deixar mais uns 10 segundos aqui para ver, eu acho que só 45% votaram. Pode votar, se não usa nenhum desses, então tá correto então também, né? Então eu vou deixar, ok, acho que já está, beleza.
Então, vou compartilhar com vocês. Então, foi 50% das pessoas utilizam o Civil 3D, parte delas utilizam o InfraWorks e 25% utilizam o AutoCAD e 10% algum outro software que não foi listado aqui. Okay? Interessante porque já tem algumas pessoas utilizando o InfraWorks, e o InfraWorks é uma ferramenta bem poderosa que vai auxiliar muito a gente a fazer todo esse tipo de trabalho e todo esse tipo de análise. É uma das coisas que eu vou mostrar aqui hoje. Bom, só me apresentando aí para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil com pós-graduação em engenharia rodoviárias e vias urbanas e também em geodésia, e sou especialista técnico na área de infraestrutura da Autodesk do Brasil e trabalho na área de projetos de estradas e infraestrutura em geral desde 1996, faz bastante tempo. E embaixo aqui estão os meus contatos, tem o meu e-mail, que vocês podem entrar em contato a hora que quiser, com dúvidas ou perguntas, ou saber alguma coisa a mais sobre o que a gente vai apresentar hoje. E embaixo aqui o endereço do nosso blog, que inclusive ele recebeu um upgrade aí, e está mais amigável, assim, com bastante novidades aí e atualizações que a gente tem feito nos últimos dias e semanas, tá? Então, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui já está lá no blog, e algumas outras vão estar, e tem bastante novidade aí que a gente vai tentar explorar aqui hoje, ok? Bom, eu sei que o meu colega, o Ricardo Bianchi, ele já fez um webinar falando sobre sustentabilidade para a área de edificações. A gente tem bastante coisa bem legal na área de edificações. Eu não vou me ater muito a esse momento da análise sustentável da edificação, que isso já foi abordado pelo Ricardo Bianchi. Eu vou me ater em algumas opções, em algumas coisas que nós possuímos para a área de infraestrutura. Então, que são soluções basicamente baseadas dentro do InfraWorks 360. Tá? Mas para você conhecer todas as nossas ferramentas de sustentabilidade, eu convido vocês a entrarem nessa página, o sustainability.autodesk.com, onde vocês vão conseguir achar todas as nossas ferramentas e conhecer mais das opções de sustentabilidade que a gente possui. O que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar que o BIM é uma ferramenta fundamental para a sustentabilidade, né? Sem o BIM eu não consigo ter projetos mais sustentáveis, o CAD nele não tem ferramentas ou não possui condições suficientes, nem o CAD, nem o GIS, nenhum software baseado somente na apresentação ou na análise de resultados sem eu inferir com o projeto. Então, eu preciso de uma ferramenta de projeto, quando eu falo ferramenta de projeto, uma ferramenta do tipo Civil 3D, InfraWorks e Revit, porque essas ferramentas foram feitas especialmente para o projeto e não para o desenho. Eu sei que vários softwares do tipo GISUMAP e outros softwares, eles têm condições de fazer análise de mapas, fazer análise multicritérios, etc. Mas essas análises, elas são em cima do existente ou de alguma coisa muito macro. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é uma coisa já referente ao projeto em si. Então, depois desse momento dessa análise, e eu querer simular e verificar como que o meu projeto pode ser mais sustentável. Depois vamos falar um pouco sobre essa solução chamada Green Stormwater Infrastructure. Ele é uma solução baseada no InfraWorks para análise de sustentabilidade, de infraestrutura verde, principalmente de projetos que eu quero implementar, áreas, por exemplo, se eu estou fazendo a compensação ambiental entre uma área permeável e uma área impermeável, ele vai calcular isso, ele vai calcular a pegada de CO2, uma série de coisas de uma forma muito simples, muito rápida, muito fácil. Tá? Eu tenho uma outra solução integrada também dentro do InfraWorks, que é o Mobility Simulator. Dentro dessa opção, o InfraWorks ele permite que eu crie a simulação de qualquer elemento. Porque uma coisa, quando nós falamos sobre mobilidade,
é eu mover carros, mas carros não são o item principal da mobilidade. A mobilidade ela tem que ser em função das pessoas, então eu tenho que mover pessoas. Como essas pessoas vão se mover dentro de uma cidade, dentro de um local? Elas vão se mover a pé, por bicicleta, por automóveis, por ônibus, por trens, ou por táxi, ou outro modelo logístico. Então, eu tenho que focar a simulação em cima da pessoa. E todo o resto, né, se a pessoa está utilizando um carro, então a simulação vai criar como que isso vai afetar a cidade, se ela vai se mover por bicicleta, como que isso vai afetar a cidade, se ela vai se mover por ônibus, como que isso vai impactar a cidade. E eu vou conseguir fazer isso dentro do projeto. Isso é uma coisa interessante. Uma coisa é eu simular o existente para tentar achar uma solução melhor. Depois de eu achar a solução, eu tenho que reformular a minha simulação para ver se aquilo que eu estou projetando vai funcionar. E se aquilo que eu tenho como um projeto sustentável realmente será um projeto sustentável. Depois eu vou mostrar para vocês uma nova aplicação da Autodesk para simulação de túnel de vento. Na verdade, é a influência de ventos, né, em cima do projeto de infraestrutura, não só do projeto de infraestrutura puro, como uma ponte, um viaduto, uma rodovia, etc., mas, por exemplo, um conjunto de elementos de edificações envolvidos em contexto dentro de uma topografia, e essa topografia ela vai ser influenciada tanto pelas edificações e pela infraestrutura, quanto a topografia vai influenciar as minhas edificações e a minha infraestrutura. E por último, uma outra solução, falando sobre simulação de inundações, também funciona dentro do InfraWorks. Então, essa solução ela vai mostrar como que determinados tipos de projetos que eu for executar vão impactar o meu entorno, né? Então, o texto onde aquilo está acontecendo. Se eu vou fazer, por exemplo, uma ponte, eu estou diminuindo a vazão de um determinado córrego ou rio, como que isso vai afetar a jusante? Ou se eu estou, por exemplo, impermeabilizando uma área maior, como que isso vai afetar? Então, são todas condições, são todas situações que podem afetar incrivelmente o meu projeto. E isso pode me levar a um projeto não tão sustentável. Ok? Bom, primeiramente, falando sobre o BIM para a infraestrutura, né, essa imagem que eu estou apresentando para vocês, é realmente como que nós podemos hoje utilizar de uma série de equipamentos para melhorar o nosso projeto. E quando eu falo melhorar o nosso projeto, não só sendo mais assertivo, e nessa condição de ser mais assertivo você já é ambientalmente correto, você já se torna um projeto mais sustentável, isso dá uma condição melhor de trabalho do projeto em si em diante. Então, o BIM ele depende muito da informação, é o centro do que a gente fala. O BIM é o Building Information Modeling, a modelagem da informação da construção. A informação é essencial. E a coleta dessa informação para a infraestrutura também é essencial. Então, eu dividi em 3 grandes áreas os sistemas de coleta de informação da infraestrutura. A gente tem os equipamentos, e esses equipamentos, quando eu falo, pode ser qualquer tipo de equipamento. Eu não botei aqui, por exemplo, uma estação total, um levantamento a laser, um drone, mas são esses equipamentos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma estação climática, um semáforo inteligente, eu tenho GPS, eu tenho uma foto aérea tirada por drone, eu tenho aqui câmeras que fazem contagem, eu tenho um centro de controle. Então, todos esses elementos, eles podem e vão ajudar vocês a adquirir mais dados, a adquirir mais informação. Um outro momento dessa aquisição de dados são os dados existentes, os dados GIS. Então, esses dados, que são dados históricos das cidades, eu posso utilizar para o meu projeto. E eu tendo um software, uma solução que consiga juntar tanto aqueles dados provenientes de levantamentos feitos por equipamentos, mais esses dados GIS que eu possuo
que foram levantados ao longo dos anos, ao longo do tempo, ajuda também a eu compor e ter um projeto muito mais assertivo. Novamente, tendo a assertividade, tanto no que o projeto se propõe, quanto nas suas quantidades, a diminuição do tempo da sua execução, a diminuição do uso de materiais, a diminuição do impacto que esse projeto tem no local, eu vou ter um projeto muito mais sustentável. E, por último, a última parte desse conjunto de dados, da onde que eu posso encontrar esses dados, são os dados provenientes da internet, da nuvem em si, né? São dados que foram levantados por órgãos, ou por outras pessoas, ou por outros estados, ou por agências como a NASA, que não foram alheios à nossa vontade, mas que eles estão disponíveis. Então eu tenho, por exemplo, o levantamento topográfico do mundo inteiro levantado. Eu tenho aqui, por exemplo, o Google Earth, que nos dá uma grande quantidade de informação disponível também. Eu tenho o Waze, aqui é uma tela do Waze mostrando como que ele... um momento típico da cidade de São Paulo aqui, várias ruas congestionadas, etc. Eu consigo ver isso online, isso daqui era impossível antes, né? Então eu tenho aqui tempo médio, velocidade média, o tempo para eu percorrer essa avenida, tenho bastante dessas informações online, e isso eu posso adquirir essas informações e utilizá-las no meu projeto, né? Então, são coisas que são alheias. O Google lançou, por exemplo, o Google Earth simplesmente para um sistema de visualização, localização, e que muitas vezes eu posso utilizar essas informações para melhorar o meu projeto. Okay? E por que eu preciso, né? Como eu já tinha dito, eu preciso de todos esses itens, todas essas informações, para poder criar um projeto melhor, um projeto mais sustentável. E eu preciso de todas aquelas informações e um software que receba todas essas informações, para que assim eu consiga criar um projeto que suporte esses 3 itens aqui, né? Que é a parte do meio ambiente, a parte econômica e a parte da sociedade. Não adianta eu ter um projeto socialmente falho, economicamente falho, ou falho na parte do meio ambiente. O projeto não será sustentável. A questão de sustentabilidade não tem somente a ver com o meio ambiente. Ser sustentável é ser economicamente e socialmente sustentável. Então eu preciso de todos esses itens agrupados e encontrar um meio comum entre eles para que o meu projeto seja 100% ou perto disso em assertividade. Então eu preciso de uma ferramenta que me dê essa condição de análise e que me dê essa condição de suporte para fazer o meu projeto. Então, o BIM para sustentabilidade, ele entra muito no, por exemplo, aqui, um primeiro exemplo, do Civil 3D com o InfraWorks. Então, por exemplo, nesse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, o uso de todas aquelas ferramentas, de todos aqueles ingredientes, de todas aquelas informações que eu coletei, para eu conseguir fazer um projeto realmente baseado dentro dessas opções. Então, eu tenho no InfraWorks uma ferramenta muito poderosa de projeto que me possibilita criar várias opções de traçado, de inferências, etc., que todas essas opções eu posso verificar nesse modelo virtual, fazer essas análises, não só análises, por exemplo, geométricas, mas análise de trânsito, análise de mobilidade e tudo mais, de uma forma totalmente direta, e já ficar sabendo como que isso vai se comportar, qual será o seu custo, qual será o seu impacto na vizinhança, e se isso é viável ou não. Eu consigo saber se esse projeto é sustentável, se economicamente, socialmente e também na questão do meio ambiente, já no momento muito pregresso da minha análise. Então eu consigo obter um projeto, uma qualidade muito grande, um projeto com qualidade de engenharia, né? Vocês podem estar
observando aqui que eu estou entrando com dados de raios, dados de elevação, dados de cota, eu posso inserir e alterar entidades de intersecção manualmente, ele entende todos esses itens. Se eu precisar fazer alguma, por exemplo, eu preciso aumentar esse raio e diminuir uma declividade específica, porque com essa declividade menor eu consigo ao longo dos anos ter uma economia de combustível, porque com declividade menor, e se eu tiver com muitos caminhões passando aqui, eu posso ter isso daí. Mas isso vai gerar um impacto social, porque eu vou fazer uma desapropriação maior, eu vou ter que fazer uma terraplanagem maior. Então eu consigo comparar se um item, se um elemento é melhor do que o outro, ou se esses elementos são sustentáveis em si, ou se eles não são. E depois disso, eu consigo usar esse projeto que foi feito dentro do InfraWorks, diretamente no Civil 3D, para ir fazer o meu projeto executivo e ali verificar mais outras coisas que eu posso melhorar e que eu posso trazer para o meu projeto como uma entidade de sustentar aquele projeto economicamente, socialmente e na parte do meio ambiente. Então ele vai traduzir todo aquele meu projeto, todas aquelas as ideias que eu tive dentro do InfraWorks, aqui dentro do Civil 3D, eu vou conseguir fazer todos esses elementos, todas as normas de apresentação em si de engenharia e conseguir melhorar, fazer todos os estudos de movimentação de terra e de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, diferente do que eu teria se eu fosse fazer tudo isso dentro do CAD, ou mesmo só iniciando aqui mesmo dentro do Civil 3D. Eu iniciando isso dentro do InfraWorks e trazendo para o Civil 3D, eu tenho uma assertividade muito maior do que antes. Um outro exemplo aqui do uso do InfraWorks é que eu posso criar todo um ambiente virtual, então praticamente uma cidade inteira virtual, um exemplo do Rio de Janeiro, e essa cidade eu posso fazer uma série de análises nelas, e uma série de observações, uma série de inferências que não vão impactar a cidade real, logicamente, porque é uma cidade virtual. Então eu posso brincar aqui à vontade, eu posso criar, posso fazer análises. Então, por exemplo, a parte de GIS, né, que fala assim, mas eu queria criar mapas temáticos. O InfraWorks consegue. A partir dos elementos que o InfraWorks possui, ele consegue entender todos esses elementos, desses dados, e consegue criar para mim esses mapas temáticos automaticamente. Então, a partir de elevações, a partir de declividades, então declividades entre 0,5%, eu quero saber quais são os locais com possíveis chances de inundação. A cidade do Rio de Janeiro é bem impactada nesse tipo, e não só pela superfície, mas qualquer item que possua uma informação, por exemplo, edificações que possuem informações de altura, quantidade de pessoas morando, etc. E eu posso fazer todas essas análises no macro, mas também eu posso fazer essas análises no micro. Então, por exemplo, aqui, no caso dessa intersecção, que são duas ruas no Rio de Janeiro bem movimentadas, Rua Tadeu e Riachuelo, eu posso inserir uma série de opções aqui, de análise, e verificar se elas vão funcionar ou não. Então, por exemplo, nessa intersecção, eu posso aumentar um A, eu posso adicionar uma pista adjacente, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se isso vai funcionar na questão do tráfego. Então, se a quantidade de pessoas, de automóveis, nesse caso aqui, que vão passar nesse local, se eles vão funcionar de forma correta, se isso vai funcionar de forma correta. Se esse meu projeto, ele vai ter um impacto real ou se ele é somente paliativo, se isso não vai funcionar. Então, aqui com o software, ele permite que eu faça esse tipo de análise diretamente no elemento. Então, por exemplo, aqui eu estou inserindo todas as demandas de origem e destino, de todas as intersecções, eu posso alterar uma intersecção semaforizada ou não, e eu posso relacionar isso daqui. E ele vai mostrar aqui em vermelho os itens que estão com nível de serviço
entre E e F. Então, mesmo com alteração naquele local, mesmo assim o meu projeto não vai atender os anseios que é resolver essas intersecções aqui. Então, eu vou gastar um dinheiro fazendo esse projeto, vou gastar um dinheiro e ele não vai funcionar. Como ele é um software que está georreferenciado, eu consigo fazer localizações, por exemplo, Sol. E essas localizações vão me permitir fazer, além dessas imagens muito bonitas, análises de cobertura de sombras. Então, no contexto. Então, eu tenho toda uma cidade, toda uma topografia que pode influenciar o meu projeto. E isso, em muitos casos, por exemplo, se eu vou fazer uma nova infraestrutura, essa infraestrutura está fazendo uma certa sombra em um certo local e aquilo pode impactar algum item da vida de animais, certos elementos que não podem ter aquela sombra naquele local, naquele momento do dia. Então, se eu fizer essa análise aqui no projeto preliminar e fizer uma pequena modificação para atender aquilo, eu não vou gastar muito, porque eu estou fazendo ainda aqui no projeto preliminar de uma forma rápida e simples, e depois, quando isso for para o projeto executivo, ele já vai certo. Eu não vou precisar mudar isso lá na frente. Okay? Então, o BIM ele tem uma força muito grande para a sustentabilidade. Na verdade, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é baseado em cima desses modelos, em cima dessas informações que foram feitas com softwares do tipo que usam essa tecnologia BIM. Seria impossível fazer todas essas análises desta maneira sem utilizar essas ferramentas. Tá? Então, eu tenho aqui o Green Stormwater Infrastructure. Esse é um software nosso, uma solução que está disponível para quem já possui o InfraWorks, e ele vai fazer o quê? Eu consigo colocar aqui uma série de dados de referência, como, por exemplo, a chuva, a quantidade de chuva que uma premissa, eu consigo adicionar, por exemplo, eu vou fazer a implementação desse projeto e eu quero tornar ele um projeto mais verde. Então, ele tem aqui vários locais que são impermeáveis, totalmente impermeáveis, e eu vou colocando aqui. Então, a quantidade de volume de água está em 1.10 aqui, em cima, aqui não é metros cúbicos, é polegadas cúbicas, mas eu posso inserir algumas coisas aqui como normas, como biorretenção e áreas verdes, e eu posso, por exemplo, falar que eu vou fazer um telhado verde nessa edificação aqui. Então eu coloco que ele vai ser um telhado verde, quais são as suas características, etc., a altura, a porosidade, etc., e ele vai botar aqui a quantidade. E ele já vai mostrar que aquele volume que eu estava gerando de água, né, que iria ser colocada no meu sistema da cidade, já diminuiu de 1.10 para 1.02. Se eu for criar, por exemplo, nessa região aqui, um jardim, e esse jardim ele vai ter, novamente, ele é um tipo de biorretenção, e onde ele vai acumular também a água de chuva, etc. e tal. Então eu tenho uma profundidade maior, etc. e tal, automaticamente aquilo já foi para ponto 15. Se eu mudar esse elemento para o lado, em algum momento eu vou chegar em zero. Então aqui eu fiz uma compensação ambiental entre o meu projeto, ele vai receber uma quantidade de água de chuva e automaticamente ele vai compensar isso daqui. Então eu posso, por exemplo, colocar a quantidade de árvores, uma série de outros elementos que fazem a análise do projeto. Para saber mais sobre esse software, né, sobre essa solução, vocês podem acessar essa página aí, a sustentability.autodesk.com. Um outro exemplo, né, do uso dessa ferramenta aqui, que é a Prefeitura de Washington, D.C., né, nos Estados Unidos, tem utilizado. Então, eles vão lá no Model Builder do InfraWorks, eles procuram lá uma região e eles conseguem baixar, por exemplo, essa região e inseriram todas as edificações. Aqui eles colocaram o projeto, né, que eles tinham feito dentro do CAD, eles separaram as áreas, né, eu consigo fazer essa separação de áreas dentro do InfraWorks, e aqui eles começaram a fazer essa análise mesmo do que vai ser biorretenção, do que não vai ser, etc. e tal. Então, um projeto até de uma praça, um projeto de um novo item, eu posso fazer essas análises
internamente aqui e eu consigo saber se aquele projeto ele vai ser sustentável ou não. A questão exatamente dele conseguir reter toda a água de chuva, então, sem eu precisar, por exemplo, ter que fazer uma drenagem especial que conecte isso com o sistema existente. Então, eu tenho aqui o volume de retenção, né, ao total, e o volume de retido, né, o quanto que seria, o quanto que eu precisaria reter por causa das séries de obras que eu estou fazendo e o quanto que foi retido. Então, até mais. Então, eu estou começando a ajudar a cidade em relação do que era e do que ele é agora. Então, eu posso fazer isso em todos. Então, ele dá também estimativas financeiras, uma série de outras coisas bem interessantes. Então, esse é um software muito bom para fazer exatamente essa verificação se a minha infraestrutura é uma infraestrutura verde ou se ela é uma infraestrutura cinza, ou se eu estou fazendo a devida correção ambiental disso daqui. Okay? A parte de simulação de mobilidade, né? Eu mostrei aquele vídeo mostrando a simulação de tráfego. Deixa eu só desligar o som. E aqui mostrando já toda a simulação de mobilidade com todos os elementos, não só tráfego de pessoas, mas tráfegos de ônibus, tráfegos de veículos, bicicletas, táxis, trens. Eu consigo simular isso tudo, colocar tudo no mesmo conjunto, aqui já na ferramenta mesmo, né, do InfraWorks, e começar a jogar todas essas informações de origem e destino, quantidade populacional, então se, por exemplo, uma linha de ônibus, como que ela vai afetar, onde que ela vai pegar essas pessoas, os polos geradores de tráfego, etc., e conseguir fazer essa análise diretamente do modelo tridimensional que foi criado, por exemplo, com um criador de modelos ou a partir de elementos que eu possuo dentro da minha cidade, se a cidade possui essas informações. Então, ele vai gerar essa simulação de uma forma muito direta, de uma forma muito simples aqui dentro do software. Então, ele é um software muito bom para fazer exatamente isso. E isso tem muito a ver com a parte de sustentabilidade, porque eu consigo prever uma série de coisas que podem acontecer e mitigar essas soluções mais rapidamente. Então, por exemplo, aqui ele está fazendo uma análise interna, então eu estou dentro do InfraWorks, mas se eu tiver um edifício do Revit, ele pode fazer isso também. Aqui já jogando todos esses elementos em um único modelo. Então, eu tenho os elementos de não só logística de transporte de pessoas, mas também de bicicletas, se eu tenho uma semaforização, quando que eles vão parar, se a quantidade daquelas pessoas paradas não vão acumular dentro da calçada, como que aquilo vai funcionar. Então, é um software bem completo, é um software que me traz essa possibilidade muito pertinente para as cidades de hoje, né? A gente vê que um dos maiores problemas na maioria das grandes cidades, até em pequenas cidades, a gente vê isso daí. Eu moro em Taubaté e eu sei como que lá também é difícil, e uma solução dessa para prever antes do que está acontecendo, né? Por exemplo, lá foi feita uma série de mudanças de vias, de direção de via, né? Então, simplesmente chegou e falou, talvez se eu mudar a via de lá para cá, vai ser melhor. Mas não se estudou o impacto daquela mudança na vizinhança, nas outras regiões, nas outras avenidas, nas outras ruas. E talvez uma melhora pontual pode representar uma piora no sistema todo. Então, como que eu vou prever isso daí? E não só também do tráfego, novamente, de carros, mas a mobilidade das pessoas em si. Então, se mudou uma via que era mão dupla, se tornou uma única. Então, existiu uma linha de ônibus naquela via. Para onde que vão as pessoas que estavam chegando, que agora aquela via só sai? Elas vão para outra via. Então, aquelas pessoas, como aquilo vai afetar o dia a dia daquelas pessoas? Como que eu vou prever isso daí? E, principalmente, se eu preciso fazer aquela mudança, como que eu vou mitigar aquilo? Okay? Simulação túnel de vento, né? Isso daqui é bem interessante. Nós temos dentro do nosso... Tem um programa de softwares beta, né?
a gente chama de, aqui dentro desse endereço do beta.autodesk.com, e foi lançado até semana passada um novo projeto lá, que se chama Project Calrissian for CFD. CFD é toda uma parte de simulação, né? A Autodesk possui bastante ferramentas para simulação, criação de simulação de uma série de elementos, e geralmente esses elementos são manufaturados. E muitas dessas coisas, desses elementos manufaturados, estão vindo agora para os elementos também de infraestrutura. Então, por exemplo, eu estou aqui com o modelo do lado esquerdo do InfraWorks, que tem essa topografia, que tem esses edifícios, e aqui do lado direito o modelo desse projeto Calrissian, onde ele já está fazendo um estudo do impacto de ventos em cima dessa minha infraestrutura existente, ok? Aqui um pequeno vídeo de como que isso funciona, né? Então eu estou aqui com o meu modelo do InfraWorks, e aqui eu estou com o modelo dentro desse software, e eu posso fazer essas análises diretamente. Eu posso definir a direção do vento, eu posso mudar, por exemplo, aqui a característica de visualização. Então eu tenho esse ponto aqui que eu quero tirar um corte exatamente por onde que ele está passando e saber qual que vai ser o impacto do vento nesses locais. Então eu consigo fazer também. Eu tenho bastante desses tipos de verificação. Eu posso fazer as outras verificações, por exemplo, aqui de isosurface, de volume, como que isso vai funcionar como um todo. Então eu tenho essas opções diretamente aqui nesse software que está em versão beta. Por enquanto ele faz só análise de ventos, né? Depois ele pode fazer outras análises, e com certeza ele vai fazer outras análises, por exemplo, como de outros elementos, insolação, carregamento de elementos suspensos, etc. Mas hoje ele faz só análise de ventos mesmo, tá? Então, mas é uma coisa bem interessante que merece muito essa nossa primeira atenção, porque ele funciona de uma forma bem rápida, bem funcional, e que te mostra como que o seu projeto ele vai funcionar, ou se ele não vai funcionar também nesse quesito, ou se ele vai gerar algum problema maior ou mais específico, ok? Eu vou até abrir ele aqui para vocês, para mostrar só como que ele funciona, como que ele é bem simples, tá? Então eu tenho ele aqui aberto. Então aqui está o elemento, né? Estou com todas as linhas aqui passando, né? Exatamente naquele. Então se eu der um play aqui, ele vai mostrar a simulação de como que isso está ocorrendo, né? Como que as áreas que estão sendo afetadas, aonde que isso está sendo afetado. Por exemplo, aqui na base, né? Onde que isso está sendo mais afetado. E aqui mostrar que isso gera também um corredor de vento entre esses elementos, né? Então, por exemplo, aqui na parte inferior dos edifícios, onde eu tenho essa condição acontecendo, principalmente quando um item, né, aqui da edificação influencia no outro item da outra edificação e vice-versa. Nesse caso, a influência ela é direta, e isso minimiza aqui, por exemplo, o impacto nessa área da minha topografia, enquanto que em outras áreas aqui o impacto é maior, porque eu não tenho essas edificações, entre aspas, atrapalhando. Tá? Então, o software ele é gratuito, por enquanto, ele está lá na nossa página de beta testes, então vocês podem baixar ele e utilizar. Eu vou escrever um artigo no blog especial sobre isso daqui hoje, e daí vocês lá vão poder ter mais informações de como acessar, como instalar, como que eu trago aquele modelo do InfraWorks para cá, etc. e tal, tá? E mexer em alguns itens aqui. Ele é bem tranquilo, é bem simples, tá? Mas precisa de alguma informação para fazer isso daí, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui para não sobrecarregar o meu computador. Então, voltando aqui, então esse software, né, que vai permitir fazer esse tipo de análise, ele é bem interessante para isso.
Isso ajuda muito para os nossos estudos, né, de implantação de alguma obra de infraestrutura, de alguma coisa relacionada a esses elementos. Okay? Por último aqui, antes de eu abrir para as perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal, mostrar também o Project Boulder, que também está naquele beta da Autodesk, e esse Project Boulder é o que ele vai fazer exatamente? Ele vai fazer a simulação de inundação. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui o da esquerda, é exatamente isso. Eu consigo inserir o valor de entrada, o valor de saída, da quantidade de vazão, né, nesse elemento aqui, e eu vou estimar se essa vazão de entrada e a vazão de saída, qual vai ser o seu impacto dentro nessa região. Aqui é um exemplo num local menor, mas eu posso fazer esse mesmo tipo de verificação em um local muito maior. Então, por exemplo, aqui é a ilha de Manhattan, fazendo o estudo, por exemplo, se eu aumentasse a vazão, aumentasse o nível do mar, né, nessa localização, qual seria o impacto, né, e o que seria inundado. Né? Então, ele mostra isso daqui para mim e eu consigo saber até onde eu tenho o limite para fazer esse tipo de projeto. Então, por exemplo, uma vazão específica aqui, ele mostrou que o nível do mar ia aumentar tanto que iria entrar nesses locais aqui. Então, eu consigo fazer esse tipo de verificação já dentro do software. Okay? Mais exemplos aqui, né, em áreas um pouquinho maiores, áreas um pouco mais acidentadas, aqui mostrando exatamente como que o software funciona. É bem simples também, tá? Você determina a área, determina o local da vazão de entrada, né, as condições são as condições de contorno, o local da vazão de saída, qual a sua quantidade de vazão, né, qual é a vazão de entrada, qual é a vazão de saída, e ele vai começar a simular como que isso vai se portar dentro do seu projeto. Principalmente aqui, no caso, eu estou fazendo um projeto de uma nova rodovia, como que isso vai se portar e se isso vai atingir ou se vai acabar alagando a minha rodovia, como é o caso, inundando a minha rodovia. Como é o caso aqui, como ele tá acontecendo isso. Né? Parte da minha rodovia está sendo inundada e isso acaba um problema para o meu projeto. Ele não se sustenta mais, logo ele não é sustentável. Na questão de sustentabilidade. Vou mostrar mais um exemplo aqui no lado direito inferior. Também é o acesso, por exemplo, aqui ele tem, isso pode ser um rio, pode ser um próprio oceano, uma série de elementos, por exemplo, o aumento de maré ou a inundação, e como que isso vai impactar o meu projeto, um projeto de implantação que eu estou fazendo. Então, como que ele era, né, como que ele estava aqui no lado esquerdo, e como que um projeto que eu criei aqui, e como que ele ficou. Né? Então, aqui ele inundava, se eu fizer um projeto aqui, altear essa localização, essa inundação não passa para o outro lado, e eu mantenho aqui talvez um jardim suspenso, alguma coisa. Então eu consigo criar projetos também dentro do meu do InfraWorks e eu consigo não só criar esses projetos, mas também verificar se esses projetos vão funcionar e se eles são algo factível dentro do meu dia a dia, e se esse meu projeto ele é sustentável ou não. Ok? Bom, como eu disse, esses dois últimos estão ainda em beta, né? Estão ainda dentro aqui do beta.autodesk.com. Vocês podem acessar de forma gratuita e utilizar eles. E algumas outras coisas já possuem dentro do InfraWorks 360 a versão completa dele. Tá? A partir de mobilidade, só avisando, é o tema do meu próximo webinar, que vai acontecer em julho. 19 de julho, prometo não alterar datas como alterei desse daqui. E lá eu vou falar especialmente sobre os modos de mobilidade, fazer um pequeno hands-on de mobilidade usando o InfraWorks e as opções de mobilidade. Ok? A Bruna está aqui comigo também, ela vai passar alguns links para vocês aí
sobre algumas das coisas que a gente falou hoje, sobre o Albu Brasil, uma série de coisas, tá? E depois vocês podem mandar e-mails também e acessar a nossa página lá da internet, ok? Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar isso, mostrar um pouquinho disso daqui para vocês, e eu vou olhar aqui algumas perguntas, vocês podem mandar mais perguntas também para a gente aqui, a gente vai aqui, eu reservei aqui uns 10 minutinhos para responder as perguntas. Bom, temos aqui uma primeira pergunta que é a Pamela Matos perguntando se consegue trazer as interseções feitas no InfraWorks para o Civil 3D. Na versão 2017.1, que foi lançada em abril, eu consigo trazer as intersecções do tipo rotatória. Então, elas já vêm totalmente modeladas dentro do Civil 3D. As interseções simples, ela vem com todas as feature lines, que basta eu executar o comando de intersecção para ele se organizar e criar aquela intersecção. Sobre isso daqui, Pamela, tem um webinar muito interessante que vai ser feito, acho que hoje ou amanhã, pelo nosso time do InfraWorks de produtos, que vai falar exatamente sobre intersecções, tá? Então vocês, eu posso, depois se você não achar, é muito fácil procurar, webinar, InfraWorks 360, hoje, né, tem lá na nossa página, tem no nosso Facebook falando sobre isso daí, me manda um e-mail que eu te mando também o link disso daí, eu vou até, na verdade, acho que eu devo ter aqui em algum lugar, deixa eu procurar aqui, daí eu já mando para você. É muito interessante que vai mostrar exatamente como usar o InfraWorks e o Civil 3D para fazer isso daí, tá? Então tá aqui, ó, já achei. Tá. Eu vou copiar o link aqui e vou tentar responder para você. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Eu vou mandar aqui no chat geral, tá? Esse é o link para acessar esse webinar, tá? É muito interessante. É possível criar mapas temáticos, uma animação com os mapas temáticos, exemplo de inundação? Sim, esse é o caso que a gente mostrou aí por último, tá? Então é possível sim, como a inundação sim, né? E alguns mapas temáticos você pode trabalhar um pouco isso dentro do InfraWorks aí e com alguns outros elementos, tá? Vamos ver aqui, sobre o carregamento de sedimentos gerados de suspensão, como fazer o estudo, ainda a gente não tem essa solução, a gente ainda não tem a possibilidade de fazer essa análise dentro do InfraWorks, ou talvez se pesquisar um pouco sobre a nossa soluções CFD, Autodesk CFD. Realmente eu não sei te responder sobre isso daqui agora. Depois, se você quiser, você pode me passar um e-mail e eu posso te encaminhar sobre essas soluções, ok? Show de bola essa análise de inundação, também acho muito legal, muito impactante. Outras pessoas, desculpa alguns problemas técnicos aqui, gostaria de saber se vai ficar gravado, a Bruna acho que já respondeu isso daí. Como é a base topográfica inserida no InfraWorks é similar ao utilizado no CVTD? Sim. A base, na verdade, do primeiro software que eu utilizo dentro do InfraWorks pode ser uma base SRTM, que é a mesma que o Google utiliza, só que é um pouquinho mais de qualidade. E depois, quando eu fizer um levantamento topográfico, eu posso também utilizar tanto dentro do InfraWorks quanto do Civil 3D. Okay? Bom dia, eu gostaria de saber se esse software vem sendo bastante utilizado em projetos brasileiros. Alguns sim, alguns projetos estão sendo utilizados, né? Mas ainda é esse nosso trabalho aqui também, né, de fomentar e mostrar isso para vocês, da utilização. A gente vê muitos casos fora, mas infelizmente ainda a gente não vê muitos aqui no Brasil. Ok? Por que quando importa grade para o InfraWorks, por ser mais exporta para o serviço?
a superfície que ele gera para você ver dá uma diferença de cotes em relação ao grade. Eu teria que ver isso melhor, Isaías. Manda um e-mail para mim com essa dúvida e daí a gente discute isso, tá? Eu não encontrei, eu não fiz esse vai e vem ainda todo, não. Como consigo essa base SRTM? É simplesmente importar a imagem? Não, essa base SRTM está na NASA, mas se você tiver o InfraWorks, na verdade tem algumas coisas dentro do nosso blog lá que mostram isso daí também, como fazer isso daí. Você dá uma pesquisada lá, SRTM, né? E você vai ver como que importar isso dentro do InfraWorks. Mas o InfraWorks também faz essa importação automática, tá? Se você tiver a versão completa, o 360, né? Basta você selecionar um local no mapa e ele importa automaticamente isso daí para você, tá? Bom, então eu só avisando que esse webinar está sendo gravado, e nós vamos disponibilizar lá no blog essa gravação, ou também pela nossa página de eventos, você pode entrar lá e verificar todos os webinars, não só os meus, como também dos meus colegas, como o Ricardo Bianca, o Raul, o Cardial, o Asaf, que são vários webinars sobre nossas soluções, e lá vocês terem mais contato e saberem mais sobre como utilizar e como fornecer essas soluções para vocês. Ok? Muito obrigado a todos e nos vemos no dia 19. Até mais. Obrigado.